A Mãe Cristã e os Frutos da Piedade. Parte 10, dia 13 de julho de 2026. É uma regra quase invariável que todas as mães acreditam que seus filhos sempre dizem a verdade. E é uma regra quase igualmente invariável que todas elas estão enganadas. As crianças geralmente dizem o que é falso até que sejam ensinadas a falar a verdade. Às vezes, elas são ensinadas muito cedo e, nesses casos, a mãe, esquecendo-se das mentiras infantis, diz que nunca soube que seu filho contasse uma mentira. Mesmo em idades mais avançadas, geralmente não basta confiar em um amor natural pela verdade, para salvar nossos filhos do pecado da falsidade. Devemos, frequentemente, em nossas conversas com eles, apresentar esse assunto não com suspeita e crítica, mas com confiança e boa vontade. Devemos explicar-lhes como Deus encara o pecado da falsidade e citar e explicar as passagens das Escrituras que se relacionam ao tema. A mãe também deve ser sempre honesta, franca e aberta em todos os seus relacionamentos com todos os seus filhos. Nunca se una, como muitas mães fazem, a um filho mais velho para enganar um mais novo. Se o fizer, deve esperar que seus filhos se unam para enganá-la. Seja honesta com todos eles e, em seus relacionamentos com amigos, vizinhos e conhecidos, seja aberta e sincera. Assim você guiará seus filhos pelo caminho certo. 4. O Espírito do Perdão é um dos frutos da piedade. A mãe deve cultivar esse espírito e inculcá-lo em seus filhos. Ensine-os que a regra do cristianismo é: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pela felicidade dos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos ferem. Se alguém vos der um tapa numa face, oferecei a outra. Se alguém vos pedir o casaco, oferecei também a camisa. Dai o que tendes a quem vos pedir. E quando vos tirarem as coisas, não as tenteis recuperar. Fazei aos outros o que quereis que vos façam. A mãe deve inculcar este princípio, como todos os outros, pelo seu próprio exemplo. E, depois do seu próprio exemplo, a narração de exemplos de um espírito de perdão terá uma influência maior sobre os filhos do que quaisquer preceitos ou exortações gerais. Vou relatar aqui, por exemplo, um caso assim. Havia um rico comerciante que tinha muitas peculiaridades de caráter que o expunham ao ridículo. Ele era um homem benevolente, mas tinha hábitos tão excêntricos que um escritor espirituoso poderia facilmente representá-lo de forma ridícula. Um certo vizinho, sem qualquer provocação justa, publicou um panfleto extremamente insultuoso contra ele, chamando-o de Billy Button e expondo-o ao riso do mundo inteiro, na atitude mais desdenhosa e ridícula em que poderia ser retratado. A publicação de tal panfleto foi um insulto tão grosseiro e cortante quanto possível, pois não há nada que a mente humana rejeite tanto quanto o escárnio e o desprezo. O comerciante leu o panfleto difamatório e simplesmente comentou que o autor provavelmente se arrependeria amargamente de sua publicação.
alguém informou o autor do panfleto sobre o comentário feito pelo comerciante. Ele o interpretou como uma ameaça de vingança e disse que tomaria todas as precauções para se manter longe do alcance do comerciante. Mas, alguns anos depois, no corredor dos negócios, o autor da calúnia inevitavelmente se endividou profundamente com o comerciante, a quem havia prejudicado tão levianamente, e faliu, pois a menos que o comerciante perdoasse a dívida, o autor jamais poderia voltar a negociar e permaneceria para sempre um homem pobre. Com muito esforço e após muitos atrasos, o infeliz devedor conseguiu acertar suas contas e obter a quitação de seus outros credores. Mas como poderia ir até o comerciante a quem havia transformado em motivo de chacota na cidade, e que declarara que o caluniador ainda viveria para se arrepender de sua publicação? Parecia insensato esperar que ele esquecesse o mal e perdoasse a dívida. Mas as exigências de uma esposa e filhos aflitos finalmente o obrigaram a fazer o pedido. Humilhado pela miséria, apresentou-se no escritório do comerciante lesado. O comerciante estava sozinho em sua mesa, e ao se virar e ver seu caluniador diante de si, suas primeiras palavras foram: "Sente-se, senhor." O culpado, tremendo de apreensão com a repulsa que tão merecidamente lhe cabia, contou a lamentável história de seus infortúnios e apresentou seu certificado de quitação, assinado por outros seus credores, embora tivesse apenas uma tênue esperança de obter a assinatura daquele a quem havia tão profundamente prejudicado. Amém. Tem continuação. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe rogo e lhe peço, dá-nos um espírito benevolente, dá-nos um espírito de humildade, dá-nos da tua graça, do teu amor, no teu santo nome, Pai. Amém.